Então, pessoal, bom dia. Nós vamos estar iniciando nossa aula. Hoje nós vamos estar falando sobre probabilidade, a parte inicial de probabilidade, tá? Então, a probabilidade ela surge inicialmente como cálculo para determinar quanto de chance, por exemplo, uma pessoa tinha de ganhar de certos jogos. Então, cresceu muito por conta da teoria dos jogos, de você ganhar jogos e verificar se valia a pena ou não você fazer certas apostas, tá? Mas aí, com a matemática, com a estatística em si, há surgimento de toda uma teorização, que é isso que a gente vai fazer aqui, tá? E depois a gente vai resolver exemplos que tratam da probabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, deixa eu adicionar o aluno aqui que está entrando agora. Então, a primeira coisa que nós temos que definir é um conjunto, tá? Então, esse conjunto, nós vamos definir como sendo o conjunto E, que vai ser o conjunto chamado de espaço amostral, e o espaço amostral é o conjunto todo que eu posso retirar os meus elementos para trabalhar com as probabilidades. Por exemplo, o conjunto sala de aula, né, a turma do segundo ano do ensino médio do QI, tá? Ele pode ser o conjunto E, o espaço amostral. Já o conjunto A, a gente vai definir como conjunto de eventos, tá? Em que é associado o único número chamado de P de A, que nada mais é do que a probabilidade de A com as seguintes condições. A probabilidade ela é sempre um número compreendido entre 0 e 1. Então, isso aqui tem que ficar claro para vocês. Além de 0 e 1, a gente poderia definir como sendo 0 e 100%, tá? Então, a probabilidade estaria entre 0 e 100%. Lembrando que 100% é a porcentagem que representa a fração 100%, tá? 100%. Simplificando, é 1. Então, a gente tem a representação decimal, tá? Aqui é decimal, a fracionária e a porcentagem, tá bom? As três são a mesma coisa. A probabilidade de ocorrer o espaço amostral é sempre 1, porque calcular a probabilidade de que pelo menos um dos eventos que possuem dentro do espaço amostral ocorra é sempre 100%, né? Se eu pego todas as possibilidades possíveis, elas sempre vão ocorrer. Seria equivalente nós pensarmos no seguinte, né? Qual é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena, sendo que você apostou em todos os números possíveis. Nesse caso seria 100%, tá? Então é a mesma ideia aqui. E aí, essa parte muito importante, que trata do seguinte: se A e B são eventos mutuamente exclusivos, isto é, a intersecção do evento A com B é vazia, não tem evento em comum, então a probabilidade da união é igual à probabilidade das somas, tá? Então, isso aqui é uma propriedade muito importante, né? Uma condição, na verdade, muito importante para o estudo da probabilidade. Aqui a gente ainda não sabe como calcular a probabilidade, isso aqui é só uma definição inicial. Depois a gente vai ver como que se calcula, tá? Temos também a probabilidade do evento complementar, deixa eu ver aqui. Essa é a parte aqui, eu vou explicar antes da parte complementar, tá? Porque aí vai ficar mais interessante. Então veja o seguinte, ó. Um espaço amostral E com x1, x2, xn, tá? Com n, tá? Números com n eventos é dito equiprovável, tá bom? Cada evento desse aqui, ó, o evento x1, o evento x2, individualmente é chamado de eventos elementares, tá bom? Quando o espaço amostral é chamado de equiprovável, significa dizer que cada um desses elementos aqui, ou cada um desses eventos, eles possuem a mesma probabilidade de ocorrer. Exemplo, se eu pego uma moeda e jogo ela pode cair cara ou coroa, tá? Se a moeda ela é uma moeda bem feita, bem trabalhada, com toda a densidade, de distribuição de massa perfeitinha, então existe 50% de chance de cair cara, 50% de cair coroa. Nós chamamos isso de uma moeda balanceada. Então, se é 50%, já que são duas possibilidades e cada uma é 50%, então é dito que o lançamento da moeda é um lançamento equiprovável. Sempre é assim? Não, né? Depende da moeda. Em alguns casos, na maioria dos exercícios, nós vamos adotar, sendo assim, dessa maneira, para que a interpretação do problema, da questão em si, seja melhor possível, tá? Ou mais fácil possível. Então, vamos lá. Como que eu calculo a probabilidade, tá?
A probabilidade de cada elemento, de cada evento elementar é 1 sobre o número de elementos de E. Porém, nós gostamos principalmente de trabalhar com essa característica aqui, ó. Então, por exemplo, a probabilidade de um determinado eventual ocorrer, nós geralmente definimos como sendo o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Nos exemplos, isso aqui vai ficar mais notório, tá? Por exemplo, no lançamento de uma moeda balanceada, a probabilidade de se obter cara é de 50%. No lançamento de um dado comum, que tem 6 faces, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. O espaço amostral é o 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. A probabilidade de se obter um resultado diferente de 6 é igual a 5 sobre 6. Por quê? Porque o número de casos possíveis eu posso tirar, diferente de 6, eu posso tirar o 1, 2, o 3, o 4 ou 5. Então, eu tenho 5 casos favoráveis, mas no total eu tenho 6 casos possíveis, então é 6 sobre 5, tá? Muitas vezes nós vamos denotar a probabilidade como uma fração, porque quando eu faço, por exemplo, a divisão de 5 por 6, percebo o que vai acontecer, ó. 5 dividido para 6 não dá, eu acrescento um zero aqui, 0, 50 agora dividido para 6, o número mais próximo que eu posso multiplicar por 6, que chega próximo do 50, é o 8, porque 6 vezes 8, 48, sobra 2, acrescento 0, faço a divisão, dá 3, 3 vezes 6, 18, sobram 2, e aí você vai perceber que sempre vai se repetir o 3. Ó. Ou seja, geralmente nós deixamos na forma de fração, porque muitas dessas divisões que nós precisamos fazer para denotar a probabilidade recaem em números com dízima infinita, dízima periódica, ou mesmo não pode acontecer talvez de ter um número exato, mas muitas vezes acontece de cair um número dessa maneira. Então, o que a gente faz? Deixa na forma de fração, tá? Então, como que a gente calcula a probabilidade? Nós fazemos os números de casos favoráveis e dividimos pelos número total de casos possíveis. Só assim. É claro, parte inicial da probabilidade, tá? Depois a gente vai complicar um pouco mais a nossa história. Uma coisa que é muito importante é calcular uma probabilidade através do evento complementar. Então, basicamente, seria o seguinte. Imagine o lançamento de uma moeda. Então, quando a gente lança uma moeda, a gente quer, por exemplo, que o evento A seja cair cara, tá? Que a gente coloca com a letra C, e coroa a gente geralmente coloca para corresponder K com K. Vamos supor que a gente queira coroa, então. Então, coroa vai ser com a letra C. Se eu quero o evento coroa, às vezes eu não preciso simplesmente calcular pela coroa, eu posso calcular o evento complementar, que nós vamos denotar pela barra em cima dele. E no caso do evento complementar do lançamento de moeda, se eu tenho o evento A como sendo o lançamento de uma coroa, o evento complementar vai ser cair cara, tá? Então, o complementar é aquele que falta. Nesse exemplo anterior aqui dos dados, tá? O evento A é cair do 1 ao 5, tá? Então, o evento complementar desse aqui seria cair o 6. Nesse caso, a gente teria somente uma possibilidade, tá bom? Só tem um 6, então tem 1 sobre 6. Aqui vale um detalhe importante, tá? Como que funciona isso? Vamos supor que a questão diga o seguinte, ó. A probabilidade de cair, por exemplo, cara, seja de 37%, tá bom? Então, quanto seria a probabilidade de cair coroa? Pelo evento complementar, nós temos que a probabilidade de cair coroa, vai ser igual a 1 menos a probabilidade de cair cara, tá? Ou seja, 1 menos 37%. Nesse caso, vão sobrar 63%, tá? Então, essa probabilidade é importante, por quê? Porque se os conjuntos são mutuamente excludentes um do outro, né? Igual a gente viu aqui, mutuamente exclusivos, o que vai acontecer? Eu posso utilizar a propriedade lá da união para calcular, então, a porcentagem ou a probabilidade de um determinado objeto acontecer, ou de um evento acontecer. Tá? Então, a probabilidade de obter cara ou coroa é 100%, a probabilidade de cair cara e coroa é 0%, porque não tem como cair as duas coisas ao mesmo tempo, você não tem como lançar uma moeda e cair cara e coroa. Tá? Se a probabilidade de obter cara é 70%,
então a probabilidade de obter coroa é 30. Aqui vale um detalhe importante, tá, gente? Quando isso acontece, ó, quando não é 50% para as duas, então significa dizer que a moeda não é balanceada. Uma outra coisa que pode acontecer, se deu 70% para cara, igual está sendo notado aqui, e não pode, por exemplo, ser 25% para a coroa. Tem que ser exatamente 30%, porque coroa e cara são eventos mutuamente exclusivos, tá? Então, se cai cara, não cai coroa. Se cai coroa, não cai cara, entendeu? Então, como eles são mutuamente exclusivos, um tem que completar o outro, tá? A soma dos dois tem que dar 100%. Então, isso é muito importante de lembrar. E, por fim, nós temos a soma de probabilidades, que é a regra do ou. Se eu tenho dois eventos quaisquer, que eu não sei se eles são exclusivos, tá? Então, o que acontece? A probabilidade de acontecer os dois eventos, por exemplo, qual que é a probabilidade de ocorrer cara ou coroa? O que a gente faz? É a probabilidade de cair cara, mais a probabilidade de cair coroa, menos a probabilidade de cair os dois ao mesmo tempo. No caso de cara ou coroa, a gente sabe que não tem como cair os dois ao mesmo tempo, tá? Então, a gente não, isso aqui seria zero, mas isso nem sempre é verdade, como a gente vai ver nesse exemplo aqui, ó. Consideremos o lançamento de um dado comum e os eventos a seguir. Letra A, né, o evento A, obter um número par, B, obter um número diferente de 6 e C, obter um número 1. Então, quando a gente lança um dado, tá, podem ocorrer o evento total, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O evento total aqui é o espaço amostral. Então, o espaço amostral é esse. Eu quero um número par. Então, você vai observar que nós temos 1, 2, 3 números pares. Então, a probabilidade, número de casos possíveis, favoráveis, que são 3 pares, sobre o número total, que são 6. Probabilidade de obter um número diferente de 6. É de 1 a 5. Eu tenho 5 casos, nesse caso, dividido pelo total, que é 6. Obter um número 1. Então, o C aqui, ó, o evento C, é só uma possibilidade, tá? Então, notem o seguinte. Temos a probabilidade desses carinhas aqui e observe o seguinte, ó. O do evento A, que é o número par, o 2, o 4 são números menores do que 6. Então, a probabilidade de ser um número par menor do que 6 é 2/6, tá? Número de casos possíveis, no caso a gente tem 2, e favoráveis sobre o número de casos possíveis, que são 6. Então, aqui nós temos aqui 2 números menores do que 6, que são pares para essa questão. Sendo assim, nós então temos aí a probabilidade da intersecção. Logo, a probabilidade de cair um número par e um número menor do que 6, tá? É 3/6, que é isso aqui, mais 5/6, menos 2/6, tá? Somando isso aqui, 3 mais 5 dá 8, 8 menos 2 dá 6. Então, fica 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 dá 1. E aqui vem um detalhe importante, tá, gente? Quando o denominador da fração é o mesmo, a gente só soma e subtrai em cima. Embaixo só repete, tá? Então, a probabilidade de ocorrer um número par ou um número menor do que 6 é 1, porque, nesse caso, contempla os 6 números que podem cair no dado. Então, é 100% de certeza que vai cair um número par ou que vai cair um número menor do que 6. Tá? Então, é 100% de certeza isso. Se vocês quiserem fazer um teste em casa, se vocês tiverem dado em casa, é só vocês lançarem o dado e verificar que sempre ou vai cair um número par, ou vai cair um número menor do que 6. Tá bom? Então, isso sempre vai ocorrer. Bom, mas temos aqui todas essas regras, né? E agora a gente vai fazer exercícios para a gente poder compreender melhor a aplicação desses exercícios no nosso contexto, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Se a minha internet ajudar, né? Vamos ver se carrega aqui. Enquanto que está carregando lá também, eu vou ver algumas do caderno de exercício, tá? Tentar ver aqui da tarefa complementar.
Eu vou pegar uma questão do tráfego complementar porque não estou conseguindo abrir um outro ali. Vamos lá. Então, vou começar por essa questão aqui da Unicamp. E diz o seguinte: uma moeda balanceada é lançada 4 vezes, obtendo-se exatamente 3 vezes, cada 3 vezes. A probabilidade de que as caras tenham sido saído consecutivamente é igual a quanto, tá? Então vamos observar o seguinte: quando se lança 4 moedas, tá? O que vai acontecer? Vamos lançar, na verdade, 4 moedas. Não. Quando se lança moeda 4 vezes, o que acontece? Pode cair. Vamos começar pelo coroa, tá? Coroa, coroa, coroa. Pode ter visto coroa, 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 cara. Tá bom? Eu não preciso listar todos, tá? Até porque a gente sabe que o número de combinações aqui é 4 fatorial, né? Acho que é 4 fatorial, então vai dar bastante trabalho. Pode sair coroa, coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa, coroa. E assim sucessivamente. Eu não vou listar todos, porque vai dar muito trabalho. Eu só preciso saber quais irão cair exatamente 3 caras exatamente 3 vezes. Então, o que acontece? Para sair cara 3 vezes, pode acontecer o seguinte, ó, coroa e 3 caras, tá? E além disso, eu quero saber consecutivas, tá bom? Então, pode sair uma coroa e 3 caras, podem sair 3 caras e uma coroa, por exemplo, tá? E aí, claro, a gente pode mudar aqui a ordem, por exemplo, cara, coroa, cara, cara, pode ser cara, cara, coroa, cara. Então, aqui, ó, nesses 4 casos aqui, a gente tem 3 caras, tá? Então, nosso evento E, tá bom? O número, nesse caso, de casos possíveis são 4. E de casos favoráveis, ó, nós temos 1, 2, tá bom? Ah, professor, mas por que o senhor não pode considerar esses aqui, ó? Não preciso considerar esses aqui, gente, porque esses aqui não vão cair exatamente 3 caras. Então, eu sei que no meu evento caiu 3 caras, tá? Então, a gente quer saber qual a probabilidade dessas 3 caras terem sido seguidas, tá? Então, nós temos o seguinte, a probabilidade, tá? 3 caras consecutivas, a probabilidade de isso ocorrer é igual ao número de casos favoráveis, no caso 2, tá? Sobre o número de casos totais, que são 4. 2 sobre 4, eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo e obter a seguinte expressão. 2 sobre 4 fica igual a 1 sobre 2, tá? Alternativa C aqui, meio, tá bom? Vejam que não é tão difícil assim de se calcular, tá? Mas também não é assim a molezinha, tá? Tem que ler direitinho para concluir a resposta. Vamos fazer mais um exemplo. Olha só. Uma colher foi solta 978 vezes ao acaso em direção ao chão. O registro da posição em que ela caiu sobre o chão é indicado na tabela. Então, das 978 vezes, ela caiu 652 para cima e 326 para baixo, tá? Então, a gente sabe aqui que tem uma predileção para ela cair virada para cima. Então, veja assim, né, gente? Teve muito lançamento aqui, tá? Usando as informações da tabela, é correto concluir que a probabilidade de a colher cair sobre o chão virada para cima é a mesma probabilidade de se obter no lançamento de um dado convencional honesto de 6 faces, um número de, vamos ver. Então, vamos lá. Então, veja o seguinte, vamos analisar o da colher. Qual que é a probabilidade da colher cair com a face côncava virada para cima? A probabilidade, pessoal, disto ocorrer é simplesmente a gente utilizar a probabilidade usual. Então, probabilidade de virada para cima. Eu vou colocar aqui só uma letra A, né? Vou nem colocar aqui, vou só colocar P para não escrever muito. Então, a probabilidade é simplesmente o número de casos favoráveis, que são 52 vezes que ela caiu para cima, 652, dividido pela quantidade de vezes que ela foi lançada, 978. Tá? Então, simplificando aqui, deixa eu ver por quanto. Deixa eu ver aqui.
652. Bom, vamos simplificar por 326 aqui em cima e embaixo, tá? Eu usei uma calculadora para ver isso aí, tá bom? E aí, ó, 652 dividido por 326 vai dar 2, e 978 dividido por esse mesmo número vai dar 3. Então, o resultado é 2/3, tá? Então, o número, a probabilidade da colher cair para cima é de 2/3. Vejam que 2/3 é 0,66666, então a gente não vai colocar em número decimal, tá? Aí a pergunta não, a próxima parte, ele diz o seguinte: usando a informação da tabela, é correto afirmar, concluir, na verdade, que a probabilidade de colher cair sobre o chão virada para cima é a mesma probabilidade de se obter no lançamento de um dado convencional honesto de 6 faces, um número, aí tem aqui maior do que 4, primo, menor do que 6 e tal. Aqui, nós vamos observar o seguinte: a probabilidade do dado, tá, gente? Do dado, ela tem que ser quanto? Ó? Vejam comigo. A probabilidade do dado tem que ser 2/3, tá? Só que tem que ser igual, porque a gente quer que isso aqui seja igual a 2. Porém, vale ressaltar um negócio muito legal, muito importante. Um dado possui 6 faces. Então, aqui embaixo tem que ser quanto, gente? Tem que ser 6. Aí observem o seguinte, ó. De 3 para chegar em 6, a gente multiplica por 2, tá? Então, do 2 para chegar aqui, nós temos que multiplicar por 2 também, que vai dar quanto? 4. Então, a gente está utilizando frações equivalentes. Se eu simplifico essa fração, nós vamos ter aqui essa mesma probabilidade. Então, a probabilidade de ocorrer, aqui eu tenho 4 casos possíveis sobre, ou melhor, 4 casos favoráveis sobre 6 casos possíveis, tá? Isso analisando o dado. Mas, professor, por que é 6? Porque, lembre-se, um dado, ele possui 6 faces, cada uma enumerada com o número de 1 até 6, tá? Então, tem um aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, lá no fundo 6. Por exemplo, não sei se a distribuição é essa mesmo, não lembro. Acredito que não. Pode ser que algumas sejam certas e outras erradas, mas não importa a distribuição. O que importa é que o número total de casos num dado são 6, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente precisa ser o quê? Nós temos aqui o 4 em cima. Então, o número de casos favoráveis são 4. Então, ele está dizendo aqui, ó, maior do que 4? Não. Na verdade, é 4. É primo? Não. 4 não é primo, porque 4 é divisível por 2 e por ele mesmo. Aí ele fala aqui menor do que 6, múltiplo de 5 não é, e fala maior que 2, tá? Menor do que 6 não digamos assim, até faz parte da resposta, né? Mas menor do que 6 incluiria, por exemplo, 5. Então, não. Maior do que 2 vai ser a nossa resposta, porque, então, aqui vai incluir o 4. Tá? Alguma dúvida? Bom, então, mais uma questão. Vamos ver se eu tenho outra aqui. Vamos lá. Vou fazer mais um exemplo, tá, pessoal? Esse exemplo aqui é sobre dados. Olha só. 2 dados convencionais e honestos são lançados simultaneamente. A probabilidade de que a soma dos números das faces seja maior do que 4 é igual a... Então, vamos lá. Ele quer que a soma dos números das faces seja maior do que 4. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. É uma imagem que vocês vão ter ela na apostila, na parte de exercícios, porque também é um lançamento de 2 dados, então eu quero utilizar a mesma imagem aqui para mostrar para vocês, porque a gente vai estar utilizando elas como referência, tá? Então, vejam só. Quando se lança 2 dados, a gente pode obter 2 uns, tá? Um 1 e um 2, pode ser um 1 e um 3, até chegar no 6 e no 6, né? Podem ser todas essas possibilidades aqui, ó. Observe que o total de possibilidades são o quê? 36, ó. 6 na linha, 6, são 6 em cada linha, 6 em cada coluna.
Então, o número total, o número do espaço amostral, nesse caso aqui, é 36, tá? Aí ele quer saber qual a probabilidade de que a soma dos números das faces seja maior do que 4 ou igual a 3, tá? Então, vamos começar por ser maior do que 4. Então, maior do que 4 é o número 5, 6 e 7, tá? Então, vejam só. 5, 6 e 7, tá? Aqui, ó. 5, 6, 7, 8, tá? Todos esses números são maiores do que 4. Ó. 3 mais 2, 5. Aqui é 4, então não conta. 6, 7, 8, 9. Então, vamos lá. Ó. 4 mais 1 dá 5. Então, todo mundo daqui para cá vai dar maior do que 4. Ó. 6, 7. Então, todos esses aqui vão estar. E ele quer que seja ou igual a 6, tá? Desculpa, ou igual a 3. Igual a 3 só vai ter quem? Esses aqui e esse aqui, tá? Então, vamos contar todo mundo aqui. Para a gente não precisar contar todo mundo, a gente vai fazer o seguinte. Claro que a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Vamos contar todo mundo, né? Todo mundo que satisfaz, ó. Os iguais a 3, ó, é 1, 2, 3, 4, ó. Nessa linha, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, o número de casos favoráveis é 32, tá? Portanto, a resposta vai ser, a probabilidade vai ser 32, que é o número de casos favoráveis, sobre o total, que é 36. Posso simplificar por 8, assim? Não, posso simplificar por 4, na verdade, cima e baixo. Então, 32 dividido para 4 dá 8, 36 dividido para 4 dá 9. Que é essa a resposta aqui, tá? Então, a gente pode fazer isso, ou se a gente não quiser fazer assim, nós podemos fazer o seguinte, ó. Quais são os casos que não podem? Ó? Nós temos 1, 2, 3, 4 casos que não podem. Então, a probabilidade, ela pode ser igual a 1 menos o número de casos que não podem sobre o número total. Então, aqui é só tirar o MMC, que é 36. 36 vezes 1 dá 36. E aí subtrai de 4. 36 menos 4, 32. Tá? Aí é só simplificar por 4 em cima e embaixo. Pode fazer dessas duas maneiras aqui, aí fica 8 sobre 9. O resultado é o mesmo. Bom, professor, mas essa aqui ficou mais fácil. Ficou porque você consegue contar os números aqui, tá? Mas caso fossem muito mais números, por exemplo, sei lá, 2.000 números, você contar todos os casos possíveis, seria muito interessante. É melhor você contar os casos que não podem acontecer, que no caso aqui são só 4. Então, você para contar fica muito mais fácil. Mas fica aí essa dica, tá? Quando a questão tiver que contar e a contagem não é tão interessante, tentem fazer pelo complementar, tá? Que aí você subtrai 1 menos a resposta que você não quer. Aí, se 1 menos a resposta que você não quer, é justamente a probabilidade que você deseja, tá bom? Seria do complementar. Enfim, essa foi nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou estar mandando agora os exercícios dessa aula para vocês. E às 10h40, mais ou menos, a gente retorna com a aula de física, tá bom? Eu aviso no grupo. Então, fique com Deus e até daqui a pouco, tá? Falou, pessoal. Tchau, professor. Até daqui a pouco. Até.